Olá, alunos, bem-vindos à unidade 2, onde estudaremos o sistema circulatório e o sistema respiratório. Iniciaremos com o sistema circulatório, falando a respeito de suas funções. Bom, pode-se dizer que as funções do sistema circulatório são vitais. Isso porque ele permite que as células sejam nutridas e oxigenadas e que suas substâncias tóxicas sejam drenadas. Além disso, o sangue ajuda a controlar a temperatura corporal, permite a defesa imunológica, a coagulação sanguínea, a distribuição de hormônios e a administração de medicamentos por via endovenosa por todo o corpo. Componentes do sistema circulatório. São 3 os principais componentes do sistema circulatório: o sangue, o coração e os vasos sanguíneos. O sangue será o primeiro elemento a ser estudado por nós. Ele apresenta uma parte líquida chamada plasma e uma parte celular, cujas principais células são as hemácias, também chamadas de eritrócitos ou popularmente conhecidas como glóbulos vermelhos, os leucócitos, popularmente conhecidos como glóbulos brancos, e as plaquetas ou trombócitos. Cada célula tem a sua função. As hemácias, por exemplo, têm uma cor avermelhada e são habilitadas a transportar os gases como o oxigênio e o gás carbônico. Os leucócitos possibilitam a defesa imunológica, pois são capazes de destruir as células invasoras como vírus, bactérias, fungos, células cancerígenas, dentre outras. Por fim, os trombócitos são responsáveis pela coagulação do sangue. Coração. As generalidades do coração são várias. Por exemplo, o coração é um órgão central do sistema circulatório. Ele é estudado pela cardiologia. Ele é um órgão muscular oco que pesa aproximadamente 300 gramas no homem adulto. Como vocês podem observar na imagem, ele tem a forma de uma pirâmide, com o ápice, que é uma extremidade pontiaguda, apontando para baixo e para a esquerda, e a base, que é a sua porção mais larga, direcionada para cima e para a direita, de forma que ele fica ligeiramente inclinado. Na base, os vasos sanguíneos entram e saem do coração. O coração, então, está localizado no centro da cavidade torácica, entre os 2 pulmões, numa região central denominada mediastino. Ele fica atrás do osso externo, que o protege, à frente das vértebras torácicas e acima do músculo diafragma. Em relação à constituição, o coração é formado por 3 camadas chamadas de paredes ou túnicas. A interna, ou endocárdio, a média, ou miocárdio, e a externa, ou pericárdio. A interna reveste internamente as camadas do coração, as cavidades e as válvulas cardíacas. A média é formada por um tecido muscular estriado cardíaco, chamado miocárdio, e sua espessura varia de acordo com a câmara cardíaca. Por exemplo, os ventrículos são mais espessos do que os átrios, pois eles bombeiam sangue com mais força do que os átrios. A camada externa é constituída pelo pericárdio fibroso e pelo pericárdio seroso. O fibroso é mais externo, formado por tecido conjuntivo e serve para proteger e fixar o coração. Já o pericárdio seroso é constituído por tecido seroso, denominado lâmina parietal e lâmina visceral. Veremos as câmaras cardíacas e o mecanismo valvular do coração em aula prática no Laboratório de Anatomia Humana. Hoje nós vamos estudar agora na prática as estruturas anatômicas que constituem o sistema circulatório. Nós vamos começar com o coração e depois as artérias, as veias e as suas principais ramificações. Nesse modelo, nós podemos identificar a constituição do coração. Então, assim, essa história de que o coração tem aproximadamente o tamanho da sua mão fechada, ela tem uma certa veracidade anatômica. Depois que você disseca, tira toda a gordura, essa é a estrutura que você vai encontrar.
Então, assim, eu costumo dizer que a coisa mais importante quando você pega um coração qualquer, como qualquer um desses aqui, é o posicionamento do coração. Então, ele tem um biquinho aqui embaixo, que é chamado de ápice, e esse ápice sempre fica voltado para frente. Ele fica na região central da cavidade torácica, mas ele faz uma inclinação à esquerda. Então, o ápice cardíaco fica apontando para baixo e para a esquerda. Esta região toda superior do coração recebe o nome de base. Por isso, esses vasos todos aqui, ó, essas artérias, essas veias que chegam ou saem do coração, são chamados de vasos da base. A base, por sua vez, ela sofre uma leve inclinação à direita. Então, quando você lembra de posicionar o coração, a primeira coisa que você tem que observar é ápice para a esquerda, base para a direita. Quando você olha anteriormente o coração, você vai poder identificar essas duas estruturas membranosas, músculo-membranosas, que são as aurículas, ou orelhinhas, né? A tradução refere-se a isso devido ao formato que as aurículas apresentam. Na verdade, as aurículas, elas são extensões dessas câmaras cardíacas menores aqui, que são os átrios. Então, assim, a aurícula direita representa um prolongamento do átrio direito. A aurícula esquerda representa um prolongamento do ventrículo esquerdo, que é esta outra câmara cardíaca. Do átrio esquerdo. Os átrios, eles são câmaras menores e superiores. Estas câmaras inferiores e maiores são chamadas de ventrículos. Então, logo abaixo da aurícula direita, existe o ventrículo direito. Abaixo da aurícula esquerda, existe o ventrículo esquerdo. Então, outra dica para aprender a posicionar o coração é: encontre as aurículas. Elas sempre têm que ficar apontando para o plano anterior. Então, em mim, o coração ficaria nessa posição. E não assim, por exemplo. Porque então, as aurículas estariam apontando para o plano posterior. Ok? Certo. Um outro detalhe é a artéria aorta. Perceba que passa um grande vaso anterior e um outro vaso logo na sequência posterior. Esse primeiro recebe o nome de tronco pulmonar. Ele vai trazer o sangue do ventrículo direito para o coração, para o pulmão. Por isso que ele se bifurca, ó, neste e neste ramo. São as artérias pulmonares direita e artéria pulmonar esquerda. Assim que passa o tronco pulmonar, essa aqui é a artéria aorta. Um detalhe interessante para você posicionar o coração é nunca se esquecer que a artéria aorta ela vai fazer uma curva, que é o arco aórtico, e ela vai virar para o lado esquerdo, como a gente pode observar nesta peça de verdade. Olha que linda e que perfeita essa artéria aorta. Então, ó, repetindo aqui para vocês tudo que nós vimos no modelo sintético. Aqui vai estar a aurícula direita, esta câmara cardíaca murcha aqui, ó, é o átrio direito, esta aqui embaixo é o ventrículo direito. Por analogia, ó, encontre aqui a aurícula esquerda, que é esta aqui, esta câmara aqui é o átrio esquerdo e este grande compartimento inferior é o ventrículo esquerdo. Esse primeiro grande vaso que sofre essa ramificação é o tronco pulmonar, com a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. O sangue vai chegar no átrio direito, por este e este vaso aqui, ó, que são as duas veias cavas. Essa aqui é a veia cava superior e esta aqui é a veia cava inferior. De uma forma bem geral, o sangue que vem do seu umbigo para cima, ou seja, da cabeça, pescoço, tronco, né, e membros superiores, vai chegar no coração venoso pela veia cava superior. E
a parte inferior do corpo, ou seja, da cicatriz umbilical para baixo, vai chegar pela veia cava inferior. Então, esse sangue venoso desce até o átrio, do átrio para o ventrículo, e do ventrículo ele vem pelo tronco pulmonar e pelas artérias pulmonares para ser oxigenado lá nos pulmões. Então, ele recebe o oxigênio, dele é retirado o gás carbônico, então ele tem condições de retornar para o coração para ser mandado para o restante do corpo. Por onde ele volta? Ele vai voltar aqui, ó. Encontra a aurícula esquerda, ó, aqui bonitinha. Então, esta câmara cardíaca aqui é o átrio esquerdo. Perceba que existem várias veias, mais especificamente 4 veias pulmonares. 2 esquerdas, 2 direitas. Essas veias pulmonares vão trazer o sangue agora arterial dos 2 pulmões direitos, do pulmão direito e do pulmão esquerdo, só que saem por meio de 2 veias de cada pulmão. Então esse sangue enche o átrio esquerdo, escorre agora para o ventrículo esquerdo e pode ser enviado para o corpo todo pela artéria aorta. Observe a estrutura anatômica da artéria. Ela é extremamente grossa, né? O calibre dela é gigante. Então esse sangue vai subir, essa primeira porção da aorta recebe o nome de aorta ascendente. Essa estrutura curvilínea é o arco da aorta. E na sequência, como eu disse há pouco, a aorta faz uma curva e essa curva é sempre para o lado esquerdo. Então isso não te deixa errar o posicionamento do coração. Então volta, olha, se eu posicionar o coração desta forma, está errado, porque daí a artéria aorta está virando para a minha direita e a artéria aorta deve virar para a minha esquerda. Então esse é o posicionamento adequado, ok? Perceba que no arco da aorta existe uma trifurcação. Olha, 1, 2, 3 ramos que saem dela. Quem são esses ramos? O primeiro do lado direito é o tronco braquiocefálico. Por que ele recebe esse nome? Perceba que ele se ramifica logo a seguir. Esse ramo aqui vem para o braço e esse ramo vem para a cabeça. Por isso, braquiocefálico. O nome do tronco até aqui é braquiocefálico. Os ramos que o tronco braquiocefálico emite é a artéria subclávia direita e a artéria carótida comum direita. Se você observar o que acontece aqui do lado esquerdo, esse ramo central é a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Ou seja, esses mesmos 2 ramos que surgem direto do arco da aorta, do lado direito surgem do tronco braquiocefálico, ok? Só um detalhe importante que vale a pena repetir é que as subclávias, tanto a direita quanto a esquerda, vão passar, como o próprio nome fala, abaixo da clavícula e irrigar todo o membro superior até os dedos. Da mesma forma, essas 2 artérias, que são as carótidas comuns, elas vão subir pelo pescoço, irrigar todas as estruturas da face e irrigar também todo o nosso encéfalo. Quando nós cortamos o coração, como foi feito nesta peça aqui, olha que interessante. A gente consegue enxergar a estrutura muscular, o coração é basicamente muscular, e esses músculos, né, que nós no conjunto chamamos de miocárdio, por isso que quando uma pessoa tem um infarto no coração, o nome correto é infarto no miocárdio, que é esse músculo todo que o compõe. Então esse músculo ele emite alguns septos, olha, algumas divisórias na estrutura interna do coração. Então vamos olhar de novo externamente e posicionar o coração. Ó, aqui está a artéria aorta fazendo a curva para a esquerda. Aqui a aurícula foi cortada, né, a aurícula direita, mas eu consigo identificar a aurícula esquerda. Então aqui eu tenho um átrio e aqui um ventrículo, ó. Esse é o ventrículo direito. Então, ó, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo que está aqui, quando eu abro, eu consigo identificar um megamúsculo que está fazendo a divisão entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Esse músculo, que é o miocárdio, recebe o nome de septo.
interventricular, porque ele está dividindo os dois ventrículos. Uma coisa interessante que você precisa observar é a espessura do ventrículo direito em relação à espessura do ventrículo esquerdo. O ventrículo direito tem paredes finas, enquanto o esquerdo é espesso. Por que essa diferença? O direito manda para o pulmão, e o pulmão está logo aqui, ó, ao redor do coração, né? Então ele não precisa se contrair com tanta força, portanto, como ele é músculo, ele não fica tão hipertrofiado. Ao contrário do que acontece com o ventrículo esquerdo, que tem que fazer bastante força para o sangue sair pela aorta e conseguir irrigar o corpo como um todo, inclusive chegando até os pés, até a cabeça, enfim. Então ele se contrai com tanta força ao ponto de sofrer uma hipertrofia natural do seu funcionamento. O interessante é que entre essas câmaras cardíacas existem alguns orifícios. Vou mostrar para vocês nesta peça aqui. Ó, então, quando eu rebato a parte anterior do coração, eu estou tirando as aurículas, vão sobrar aqui atrás os átrios, eu estou tirando a parte anterior dos ventrículos e você vai conseguir identificar a parte posterior dos ventrículos. Perceba, entre o átrio e o ventrículo existe um buraco, um orifício, assim como do lado esquerdo. Esse buraco recebe o nome de ósteo, tá? Ósteo atrioventricular direito e ósteo atrioventricular esquerdo. Esse ósteo é o buraco por onde o sangue passa do átrio para o ventrículo. Só que esse buraco, às vezes ele tem que estar aberto e às vezes ele tem que estar fechado. Para abrir e fechar, nós temos uma membrana de tecido conjuntivo chamada válvula. As famosas válvulas que a gente tanto ouve falar. Esta aqui é a válvula atrioventricular direita e esta aqui a válvula atrioventricular esquerda. Essas válvulas, elas apresentam curvas, elas se dobram quando elas se fecham. Desse lado, ela forma duas pregas ou válvulas, que também podem receber o nome de cúspides. E do lado de cá, aqui elas formam 3 pregas e aqui elas formam 2 pregas. Por isso que antigamente essas válvulas eram chamadas de tricúspide e bicúspide. Hoje a gente não adota mais essa nomenclatura, nós chamamos apenas de válvulas atrioventriculares direitas, e válvulas atrioventriculares esquerdas. Para abrir e fechar, você deve perceber aqui, ó, que tem umas cordinhas. Essas cordinhas são chamadas de cordas tendíneas, porque a constituição delas é de tecido conjuntivo, igualzinha de um tendão muscular. E essas cordas, elas ficam presas nesses músculos que estão na parede dos ventrículos, recebem o nome de músculos papilares. Então funciona assim, quando essa musculatura contrai, as cordas tendíneas são tracionadas, essas cordas tracionam as válvulas das válvulas, e então o sangue pode escorrer dos átrios para os ventrículos. E quando estiver fechada, ela impede que o sangue reflua do ventrículo para o átrio. Se porventura elas falharem, numa insuficiência valvular, por exemplo, disse que a pessoa tem um sopro cardíaco. Por que sopro? Porque a hora que o ventrículo contrai e ela não fecha direito, reflui um pouquinho de sangue do ventrículo para o átrio e faz um barulho, como se fosse de um sopro. Alguns são fisiológicos e saram no decorrer da vida e outros precisam de correção cirúrgica. Eu vou mostrar essas mesmas estruturas para vocês num coração de verdade. Olha que lindo isso aqui. Então, ó, essa membrana toda de tecido conjuntivo é a válvula. Cada preguinha desta daqui é uma válvula. Quem traciona todo esse tecido conjuntivo são as cordas tendíneas, que estão aqui presas aos músculos papilares. Tudo isso aqui que você está vendo no interior da parede do ventrículo são os músculos papilares. É importante observarmos, ó, nesse coração em corte, tá? Foi feito um corte transversal, estou mostrando para vocês a base. Esse aqui é o tronco pulmonar, em segundo lugar a artéria aorta, aqui
foi cortado o átrio direito e o átrio esquerdo, mas você observa ósseos, buracos. Quais os nomes? Ósseo do tronco pulmonar, da aorta, átrio ventricular direito e átrio ventricular esquerdo. Se você observar atentamente, é possível identificar as válvulas lá dentro. Então elas parecem um bolsinho de camisa, uma membraninha bem suave, bem delicada, que impede que o retorno do sangue ocorra quando o coração se contrai, fazendo os movimentos de sístoles e diástoles. Tipos de circulação. Circulação é a passagem do sangue através do coração e através dos vasos. Ela se faz por meio de duas correntes que partem ao mesmo tempo do coração. A primeira sai do ventrículo direito, através de uma artéria chamada tronco pulmonar, e se dirige aos pulmões para permitir a hematose. Posteriormente, o sangue já oxigenado é levado ao átrio esquerdo pelas veias pulmonares e é lançado no ventrículo esquerdo. Essa circulação recebe o nome de pequena circulação ou circulação pulmonar e ela tem por objetivo possibilitar a hematose. A segunda corrente sai do ventrículo esquerdo através da grande artéria aorta e se dirige para todos os tecidos do corpo, permitindo trocas entre as células e o sangue. Posteriormente, o sangue rico em gás carbônico e resíduos retorna ao coração através das veias cavas superior e inferior e desemboca no átrio direito do coração, de onde o sangue é dirigido ao ventrículo direito. Essa circulação é chamada de grande circulação ou circulação sistêmica e tem o objetivo de distribuir o sangue oxigenado e rico em nutrientes a todo o corpo, ao mesmo tempo em que remove o gás carbônico e os produtos residuais do corpo. Além destas duas circulações, existem também a circulação colateral e a circulação portal. A colateral ocorre por comunicações entre vasos, em caso de alteração da circulação local, pode ser entre artérias ou entre veias. Já a circulação portal ocorre quando uma veia fica interposta entre duas redes de capilares sem passar por um órgão intermediário. Isso ocorre, por exemplo, no fígado e na glândula hipófise. Ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco são todos os eventos associados a um batimento cardíaco, ou seja, as contrações, que também podem ser chamadas de sístole, e os relaxamentos, que também podem ser chamados de diástoles, tanto dos átrios quanto dos ventrículos. Bulhas cardíacas e sopro cardíaco. Bulhas são sons produzidos pela caixa torácica quando as válvulas ou valvas do coração se fecham. Na verdade, são o tum-tá que ouvimos quando o coração bate. O tum é a primeira bulha cardíaca e ocorre quando as valvas atrioventriculares se fecham para impedir que o sangue reflua dos ventrículos para os átrios quando os ventrículos se contraem. O tá é a segunda bulha cardíaca e ele ocorre quando as valvas semilunares, tanto pulmonares quanto aórticas, se fecham para impedir que o sangue reflua desses vasos para os ventrículos. Assim, de uma forma bem simplificada, nós podemos dizer que o tum-tá que o coração faz, ou seja, a primeira e a segunda bulha, nada mais são do que os fechamentos consecutivos das valvas cardíacas. Se houver qualquer problema com o fechamento ou com a abertura dessas valvas, que nós chamamos de estenose ou insuficiência valvar, podem surgir distúrbios que alteram o fluxo sanguíneo, causando um som anormal, popularmente conhecido como sopro cardíaco. Às vezes esse sopro pode ser inocente ou funcional, se não causar graves problemas ou se ele desaparecer com a idade. Ou ele pode ser patológico se causar disfunções e necessitar de uma intervenção cirúrgica. Inervação do coração. Como o coração é o órgão central do sistema circulatório, sua inervação é especial. Ele é inervado de maneira extrínseca e intrínseca. A inervação extrínseca ela é feita pelo sistema nervoso autônomo, por meio de componentes simpáticos que vão estimular o coração, causando seu aceleramento ou sua taquicardia, e componentes parasimpáticos que o inibem, causando bradicardia.
Já a inervação intrínseca depende de fibras musculares especiais do próprio coração. Essas fibras, que não são neurônios, veja bem, são apenas fibras musculares, elas são capazes de gerar impulsos nervosos que se propagam pelo próprio coração, causando sua contração. Estas células especiais excitáveis formam agrupamentos chamados nós. São 4 os mais importantes. O nó sinoatrial, que é de todos o mais importante, sendo inclusive chamado de marca-passo do coração. O átrio ventricular, o fascículo átrio-ventricular e os ramos direito e esquerdo, como vocês podem observar melhor na imagem. Um detalhe muito interessante é que a atividade elétrica do coração gera uma corrente que pode ser detectada na superfície do corpo e registrado por um exame chamado eletrocardiograma. Circulação fetal e envelhecimento. A circulação fetal é bastante diferente do padrão apresentado por um indivíduo adulto. Isso porque os pulmões, os rins e os órgãos gastrointestinais do feto só começam a funcionar após o nascimento. Assim, o feto recebe oxigênio e nutrientes do sangue materno, onde ele também elimina o gás carbônico e os resíduos. Essas trocas sempre ocorrem por meio da placenta e do cordão umbilical. Com o envelhecimento, o sistema circulatório tende a sofrer várias alterações, como, por exemplo, redução no número de fibras musculares cardíacas, perda de força muscular, diminuição da frequência cardíaca e aumento da pressão sistólica. Todavia, é importante ressaltar que o exercício físico é capaz de minimizá-las. Por isso, a prática do exercício físico é mundialmente aceita como uma das melhores formas para se prevenir as doenças cardiocirculatórias. Vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos servem para transportar sangue. Os principais são as artérias, as veias e os capilares. Tanto as artérias quanto as veias recebem vasos e nervos e têm paredes formadas por 3 camadas. A externa, que dá resistência ao vaso, a média, que tem músculo liso para habilitá-las a fazer vasoconstrição e vasodilatação, e a interna, ou endotélio, que permite o deslizamento do sangue. Todavia, artérias e veias não são iguais, pois elas têm funções diferentes na dinâmica circulatória. Veremos as principais diferenças entre elas e os capilares sanguíneos. Começando pelas artérias. Todas as artérias do corpo se originam ou da artéria aorta ou do tronco pulmonar. Assim, elas saem do coração apresentando um diâmetro grande, mas vão se ramificando e ficando de calibre cada vez menor até originarem os capilares. Esses capilares são vasos tão finos como um fio de cabelo, por isso o nome. Como o sangue que passa por elas, pelas artérias, tem pressão grande, elas têm paredes mais espessas e menor luz do que as veias. Luz é o espaço onde o sangue passa, é o interior do vaso. Inclusive, é possível você sentir a pulsação da artéria, por exemplo, na artéria radial, na artéria carótida. Por isso, normalmente, as artérias são mais profundas do que as veias para elas ficarem protegidas. Embora algumas dessas artérias possam ter uma parte do seu trajeto superficial. Veias satélites normalmente acompanham as artérias. Os capilares sanguíneos, eles são vasos microscópicos, são extremamente numerosos e as paredes deles são tão finas ao ponto de permitirem que substâncias como, por exemplo, o oxigênio, o gás carbônico, nutrientes e mesmo material residual possam passar através de suas paredes. Por isso, eles são conhecidos como vasos de troca e permitem a microcirculação. Alguns deles apresentam poros em suas paredes, outros apresentam interrupções ou alguns ainda podem ser contínuos, dependendo do local do corpo onde eles estejam. Veias. A maioria das veias traz sangue da célula para o coração. Assim, elas começam de pequeno diâmetro e vão se anastomosando, ou seja, vão se juntando e chegam ao coração com um grande diâmetro.
Desta forma, as veias são responsáveis pelo retorno venoso ou pela drenagem do sangue rico em gás carbônico e metabólitos em direção ao coração. Só eu preciso mencionar com vocês que existe uma exceção, as veias pulmonares, que embora recebam o nome de veias, elas conduzem sangue arterial dos pulmões para o coração. Como o sangue circula por elas quase sem pressão, as veias são mais numerosas do que as artérias, não têm pulsação, têm a luz maior, mas são menos espessas e podem colabar. Colabar significa que as suas paredes podem ficar aderidas sob pressão. As veias podem ser superficiais ou profundas e podem apresentar válvulas para impedir que o sangue reflua a favor da gravidade. Se essas válvulas, inclusive, não funcionarem adequadamente, o sangue não sobe ao coração e podem aparecer varizes, principalmente nas pernas. Distribuição do sangue. A distribuição do sangue pelo corpo varia de acordo com a demanda funcional a qual o indivíduo está sujeito. Por exemplo, a maior parte do volume de sangue em repouso, isso significa cerca de 64%, está ou nas veias ou nas vênulas. As artérias têm aproximadamente 13%, os capilares sanguíneos 7%, os vasos pulmonares 9% e o coração 7%. Todavia, essa distribuição pode ser totalmente alterada quando o indivíduo realiza o exercício físico ou em situações de estresse, por exemplo. Vascularização sistêmica. Estudaremos na prática a vascularização do coração, da cabeça, do pescoço, do tórax, do abdômen, da pelve e dos membros superiores e inferiores. É importante vocês observarem a localização in situ do coração, ou seja, como o coração fica dentro do nosso corpo. Então, aqui no cadáver, é possível você observar o coração localizado sobre o músculo diafragma. Esse aqui dividindo a cavidade torácica da cavidade abdominal. Por isso, nós dissemos, e vou repetir para vocês, que o coração é um órgão torácico, localizado na região central, chamada mediastino, e o ápice do coração fica repousando sobre o músculo diafragma. Inclusive, nós chamamos essa face do coração de face diafragmática. Como nós observamos também na peça, esse primeiro vaso que passa aqui é o tronco pulmonar. E logo na sequência, a artéria aorta, com os seus 3 ramos, ou seja, suas 3 artérias que dele emergem. Lembre-se que do lado direito é o tronco braquiocefálico, o primeiro ramo do lado esquerdo é a artéria carótida comum de esquerda e do lado de cá a artéria subclávia esquerda. Então, a carótida comum direita e a subclávia direita vão surgir a partir da ramificação da carótida comum direita. Todos esses ramos, então, sobem para a cabeça e da subclávia vão vir ou se originar os ramos que vêm para o membro superior. Brevemente, recordando com vocês, esses ramos, quem são? Aqui, quando ela está embaixo da clavícula, é a artéria subclávia. Quando ela chega na região axilar, é a artéria axilar. Quando ela recebe o trajeto aqui, ó, próximo ao húmero, que é o osso do braço, é a artéria braquial. E quando ela chega aqui na fossa cubital, ela se bifurca em artéria ulnar e artéria radial, que tem localização mais profunda. E depois, todos os ramos que formam o plexo arterial da mão. Quando ela chega aqui no tórax, ó, ela vai emitir ramos para as paredes do tórax, que são chamados de ramos parietais, e ramos para as vísceras, que se localizam aqui no tórax, como, por exemplo, o esôfago, o brônquio, quem mais? A traqueia, enfim, para as estruturas
torácicas. Então ela atravessa o músculo diafragma e aqui embaixo ela muda de nome. Então aqui ela era chamada, logo depois do arco da aorta, de artéria aorta descendente torácica. Aqui então ela passa a ser chamada de artéria aorta descendente abdominal. Da mesma forma do que ela fez aqui em cima, emitindo ramos para a parede e para as vísceras, aqui também ocorre. Por exemplo, olha, é possível você identificar aqui os rins e os vasos que saem da aorta para os rins. Por exemplo, a artéria renal, que é um vaso visceral. E da mesma forma para a parede de todo o abdômen. Então, a artéria aorta descendente abdominal, quando ela chega na altura da cicatriz umbilical, ela se ramifica em duas artérias ilíacas comuns. Ilíacas porque estão na altura do ilho, que é o osso do quadril, comum, porque logo depois de um trajeto bem curto, ela vai se ramificar. Olhe cá, na artéria ilíaca interna, que vem para irrigar todas as vísceras pélvicas, e na artéria ilíaca externa, que vai atravessar o ligamento inguinal, passando aqui inferiormente e surgindo aqui na coxa como artéria femoral, que é o principal vaso de irrigação de todo o membro inferior. A artéria femoral, ela cruza a coxa de lateral para medialmente e quando ela está aqui atrás na fossa poplítea, ela também muda de nome. Ela passa a ser chamada de artéria poplítea, que depois se ramifica, irrigando toda a região da tíbia, da fíbula e inclusive a região do pé, tanto na planta quanto no dorso do pé. Sistema linfático. Definição do sistema linfático. O sistema linfático é um sistema de drenagem que auxilia o sistema venoso a drenar a linfa dos tecidos para a circulação. Ele é constituído pela linfa, por vasos que drenam a linfa, como os capilares linfáticos, os vasos linfáticos e os ductos linfáticos, além de tecidos e órgãos linfóides, como o baço, o timo, os linfonodos e as tonsilas. Funções do sistema linfático. Esse sistema drena o excesso de líquido intersticial para os vasos linfáticos, mantendo o equilíbrio dos fluidos do corpo. Se ele não agisse, por exemplo, poderia haver graves desequilíbrios no corpo. Além disso, o sistema linfático participa da imunidade corpórea, destruindo micro-organismos, partículas estranhas, células anômalas e outros. Por fim, ele está relacionado à absorção e ao transporte de gorduras e vitaminas lipossolúveis que vêm da nossa alimentação, por meio de capilares lácteos que permitem que estas substâncias cheguem até a circulação sanguínea. Componentes do sistema linfático. Os componentes do sistema linfático, então, incluem a linfa, os vasos linfáticos, os tecidos e os órgãos linfáticos que estão distribuídos por praticamente todo o corpo. Os órgãos linfóides podem ser primários ou secundários. Os primários são onde as células-tronco tornam-se aptas a executar a resposta imune, como, por exemplo, a medula óssea vermelha e o timo. Já os órgãos linfóides secundários são onde a resposta imunológica ocorre, como, por exemplo, os linfonodos, o baço e os folículos linfáticos. Linfa. A linfa é um líquido incolor presente no espaço intersticial, ou seja, no espaço entre as nossas células. Esse líquido resulta das trocas entre o tecido e os capilares. A sua composição é extremamente parecida com a composição do plasma. Só que a sua circulação é lenta, pois não há um órgão central bombeador de linfa, fazendo com que a sua circulação seja lenta e pode ser melhorada pela contração muscular, pelo peristaltismo e pelos movimentos respiratórios. Capilares, vasos e ductos linfáticos. A linfa intersticial ela é recolhida por capilares linfáticos, assim como as várias moléculas que existem no líquido intersticial que não retornam para os capilares sanguíneos. Isso ocorre, por exemplo, com moléculas grandes ou proteínas. Isto é possível porque os capilares linfáticos, eles são diferentes dos capilares sanguíneos. Eles são mais calibrosos, têm maior permeabilidade e apresentam válvulas que ajudam a conduzir a linfa sempre em direção ao coração.
Os capilares se unem e vão formando os vasos linfáticos, que se tornam progressivamente maiores, atravessam vários linfonodos e desembocam nos troncos linfáticos, permitindo que a linfa retorne à circulação sanguínea. Os 5 principais troncos linfáticos são o tronco intestinal, o lombar, o subclávio, o jugular e o broncomediastinal. Esses troncos drenam a linfa ou para o ducto linfático direito ou para o ducto torácico. Posteriormente, a linfa sai desses ductos e é lançada às veias e passa a circular junto com o plasma sanguíneo. Os linfonodos, eles são pequenas massas de tecido linfóide presentes ao longo de todos os vasos linfáticos. Eles atuam como se fossem órgãos filtrantes da linfa, antes que a linfa adentre o sistema venoso. Para isso, eles destroem micro-organismos, toxinas, células anômalas, por exemplo, como as células cancerígenas, e partículas estranhas por meio de macrófagos e linfócitos que existem em seu interior. O baço é o maior órgão linfóide do corpo. Ele fica localizado à esquerda da cavidade abdominal, logo abaixo do músculo diafragma, sendo quase completamente recoberto pelo estômago, como vocês podem observar na imagem. Ele tem uma forma elíptica e de cor vermelho escuro. O baço é envolto pelo peritônio visceral e por uma cápsula resistente de tecido conjuntivo fibroso que contém fibras musculares. Essa cápsula envia septos para o seu interior, dividindo-o e dando-lhe sustentação. Internamente, o baço apresenta polpa vermelha e polpa branca. A polpa vermelha armazena sangue e a branca apresenta grande quantidade de linfócitos e macrófagos. Assim, várias funções são desempenhadas pelo baço. Por exemplo, ele produz linfócitos e plasmócitos, ele atua na maturação dos linfócitos B, ele armazena plaquetas, ele destrói células sanguíneas velhas, função conhecida com o nome de hemocaterese, assim como ele produz células sanguíneas novas, que é um processo chamado de hemopoiese. Além disso, o baço atua como um reservatório de sangue, sendo capaz de liberar cerca de 200 ml de sangue para a corrente sanguínea em situações de emergência, como por exemplo uma hemorragia. O timo. Timo é uma massa de órgão linfóide também, localizada na região inferior do pescoço, perto da traqueia e na cavidade torácica, logo atrás do osso externo, como vocês podem observar na imagem. Ele apresenta 2 lobos unidos por uma lâmina de tecido conjuntivo. Apresenta linfócitos T, os quais, quando maduros, saem do timo por meio do sangue e são transportados até os linfonodos, até o baço ou outros órgãos linfáticos. Assim, o timo atua na imunidade corpórea e, além disso, ele atua também como uma glândula endócrina. Este órgão é bem maior na infância, pois durante o desenvolvimento ele vai sendo gradativamente substituído por tecido conjuntivo e gordura. Contudo, é importante salientar que algumas de suas células continuam a se proliferar por toda a vida do indivíduo. Nódulos linfáticos. Os nódulos linfáticos são massas ovais de tecido linfático não envoltas por cápsula de tecido conjuntivo. Eles estão espalhados por toda a mucosa que revestem a maioria dos nossos sistemas, como por exemplo o sistema genital masculino, o genital feminino, o digestório, o urinário e o respiratório. Por isso, de uma forma bem geral, eles são chamados de tecido linfático associado à mucosa, ou MALT, M-A-L-T, da sigla em inglês. Alguns deles são pequenos e outros formam grandes agregações, como as tonsilas, os nódulos linfáticos do ilho e o apêndice vermiforme do intestino. No intestino, ainda tem um detalhe interessante, eles recebem o nome de placa de Peyer. As tonsilas são pequenas massas de tecido linfóide que ficam localizadas em várias regiões do corpo, como por exemplo, na parte nasal da faringe, onde ela é chamada de tonsila faríngea,
próximo ao ósseo faríngeo da tuba auditiva, onde ela recebe o nome de tonsila tubária, na raiz da língua, que é a tonsila lingual, na fossa tonsilar, que é a tonsila palatina, e na laringe, que é a tonsila laríngea. Principais linfonodos do corpo. Os linfonodos da cabeça incluem os linfonodos occipitais, mastoídeos, parotídeos e os linfonodos da face. No pescoço, os principais linfonodos incluem os linfonodos submentuais, submandibulares, cervicais superficiais e cervicais profundos. No tórax, os linfonodos do tórax podem ser parietais ou viscerais. Os parietais drenam a parede do tórax, por isso o nome, como, por exemplo, os linfonodos paraesternais, esternocostais e frênicos. E os viscerais, como o próprio nome já fala, drenam as vísceras do tórax, como os linfonodos mediastinais e os traqueobronquiais. Linfonodos do abdômen e da pelve. Eles também podem ser classificados como parietais ou viscerais. Os parietais incluem os linfonodos ilíacos comuns, ilíacos externos, ilíacos internos, os sacrais e os lombares. Os linfonodos viscerais incluem os mais importantes, que valem ser citados, que são os celíacos e os mesentéricos. Membros superiores. Os principais linfonodos dos membros superiores são os supratrocleares, os deltopeitorais e os axilares. Membros inferiores. Os principais linfonodos dos membros inferiores são os poplíteos, os inguinais superficiais e os inguinais profundos. Disseminação do câncer. Células cancerígenas, infelizmente, podem se disseminar pelo corpo, ou por contiguidade, ou seja, se espalhando para células próximas, ou por metástase a partir do sangue ou a partir da linfa. A disseminação pelo sangue é a via mais comum de propagação de sarcomas. Sarcomas são tumores que são menos comuns, porém mais malignos. A disseminação pelo sistema linfático é a via mais comum de disseminação de carcinomas. Carcinomas, na verdade, são tipos mais comuns de câncer, porém menos malignos. Quando a metástase ocorre por via linfática, é comum haver o aumento dos linfonodos, porém eles ficam insensíveis, ou seja, sem dor à palpação, ao mesmo tempo em que eles são fixos às estruturas ao seu redor. Isto é bem diferente de linfonodos aumentados por infecção, por exemplo, os quais, ao invés de insensíveis, eles ficam muito dolorosos e, ao invés de fixos, eles são móveis quando palpados. Por fim, é importante caracterizar o linfoma. Linfoma é um câncer dos órgãos linfóides, principalmente acometendo os linfonodos. Na maioria das vezes, eles não têm causa conhecida e o seu tratamento inclui a radioterapia, a quimioterapia e até transplante de medula. Linfangite, linfadenite e linfedema. Algumas estruturas do sistema linfático podem sofrer alterações e modificar o funcionamento desse sistema. Os três principais exemplos são a linfangite, a linfadenite e o linfedema. A linfangite é quando ocorre a inflamação dos vasos linfáticos. A linfadenite é quando os linfonodos inflamam. Esse processo é popularmente conhecido como íngua, conhecido na maioria das vezes. E o linfedema é o inchaço causado pela falta de drenagem da linfa. Envelhecimento e sistema linfático. O envelhecimento também muda o sistema linfático. É comum, por exemplo, haver diminuição na produção de células imunológicas e maior produção de anticorpos contra o próprio organismo do indivíduo. Isso faz com que o idoso gradativamente vá apresentando maior debilidade imunológica e maior incidência de doenças autoimunes. Dando continuidade à unidade 2, estudaremos agora o sistema respiratório. Definição e função do sistema respiratório.
O sistema respiratório é formado por um conjunto de estruturas anatômicas que captam o ar do meio ambiente e o transportam até o órgão respiratório para que ocorra a hematose, ou seja, as trocas gasosas entre o ar atmosférico e o meio interno. Assim, a principal função do sistema respiratório é fazer com que o oxigênio do meio externo chegue até as nossas células e que o CO2 resultante do metabolismo celular seja trazido até os pulmões e, na sequência, expirado para o meio externo. Esse transporte é feito pelo sangue. Então, dessa forma, a gente pode concluir que o sistema respiratório e o sistema circulatório agem juntos e são essenciais à vida. Divisão do sistema respiratório. Os órgãos do sistema respiratório se agrupam em porções de condução ou porção de respiração, conforme a função que desempenham. A porção de condução, como o próprio nome já diz, é formado por órgãos tubulares que têm a função de levar o ar inspirado até a porção respiratória e desta de volta para ser expirado. Inclui o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e todas as suas ramificações. Já a porção de respiração é representada exclusivamente pelos pulmões, pois é nele onde as trocas gasosas vão ocorrer. Além desta divisão, as estruturas anatômicas do sistema respiratório também podem ser agrupadas em via aérea superior e via aérea inferior. A superior compreende o nariz, a faringe e a laringe. A inferior compreende a traqueia, os brônquios, suas ramificações e os pulmões. Órgãos do sistema respiratório. Como vimos, o sistema respiratório é constituído por vários órgãos que incluem nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Estudaremos a seguir as principais características anatômicas de cada um destes órgãos na aula prática no laboratório de anatomia. O sistema respiratório, ele conta com estruturas também localizadas externamente ao corpo e a maioria delas localizadas internamente ao corpo. Nós vamos começar abordando as estruturas ou as regiões do nariz, que é a primeira estrutura responsável pela captação do ar. Então, o nariz externo, ele tem início na raiz do nariz. Esta região toda é chamada de dorso. O dorso termina no ápice, que é essa pontinha, a parte mais alta, mais distal aí do nariz. E esta região aqui embaixo é a base. O buraco é a narina e esta região gordinha aqui, onde as pessoas costumam furar piercing, é a asa do nariz. Então, raiz, dorso, ápice, base, narina, asa do nariz. Esta é a porção externa. Quando nós olhamos internamente o nariz, essa região aqui, ó, externa, mas aonde você ainda consegue ter acesso, toda esta parte aqui é chamada de vestíbulo do nariz. Na região do vestíbulo existem pelos. Esses pelos recebem o nome de vibriças. Eles servem para segurar as partículas de poeira quando nós inalamos. Poeira, giz, enfim, qualquer tipo de substância estranha, ela vai ficar aderida nessas vibriças e depois essas vibriças devem ser limpas diariamente para evitar o excesso de sujeira. Aí, do vestíbulo para dentro, toda esta região aqui é a cavidade nasal. A cavidade nasal, ela apresenta 3 saliências, que são chamadas de conchas nasais. Essa é a concha nasal superior, a média e a inferior. Essas conchas são revestidas por mucosa que secretam constantemente muco, que mantém a cavidade nasal lubrificada, umidificada e aquecida, também favorecendo a limpeza do ar inspirado. Entre essas conchas, você pode perceber que existem esses reguinhos aqui, ó, esses escoadouros que recebem o nome de meatos. Então, aqui tem o meato superior, o médio e o inferior. Esses meatos servem para drenar toda a secreção que o nariz produz. Então, escorre aqui na parte posterior e cai na faringe. A faringe é esse tubo aqui que eu já evidencio para vocês na peça. Só quero destacar uma coisa. Assim que termina o palato duro e começa o palato mole,
é o ponto para você ter de referência anatômica, onde vai terminar a cavidade nasal e começar a faringe. Vou mostrar essas mesmas estruturas para vocês numa peça cadavérica, ok? Então, ó, esta região aqui, externamente, é o vestíbulo. Daqui para dentro é a cavidade nasal, onde você pode observar a concha nasal superior, a média e a inferior, e os meatos também superior, médio e inferior. Toda esta região é revestida por mucosa. Observe o palato duro, aqui é o palato mole, acabou o duro, começou o mole, acabou a cavidade nasal e teve início a faringe. Só uma observação é que a parte olfativa do nosso nariz, ela fica restrita à concha nasal superior, ou seja, embora a cavidade nasal seja bem abrangente, ó, pegue toda essa região, a região responsável pelo olfato é só esta localizada superiormente. O restante serve para umidificar o ar, purificar e aquecer antes dele adentrar a faringe. A faringe é esse tubo muscular que também fica colabado, ó, perceba, ele fica grudado na parede anterior das vértebras. E esse tubo, a faringe, tem proximidade, tem conexão anatômica com o nariz, com a boca, isso aqui é a cavidade bucal, ó, os lábios do indivíduo, né? Aqui é a língua, essa estrutura aqui é a língua, então aqui é a cavidade oral ou bucal. E essa estrutura aqui na frente é a laringe, que nós temos altinha aqui, ó, essa proeminência aqui faz parte da laringe. Então, como a faringe é esse tubo comum ao nariz, à boca e à laringe, nós distinguimos na faringe 3 porções. Ou seja, assim que termina a cavidade nasal até a úvula palatina, essa estrutura muscular aqui que as pessoas costumam chamar de campainha ou sininho, que fica lá no fundo da boca, essa estrutura recebe o nome de úvula. Então, o espaço da faringe que vai até a úvula palatina, esta região é a porção nasal da faringe. Em contrapartida, da úvula até a epiglote, essa aqui é uma das cartilagens da laringe, esta região aqui é chamada de porção oral da faringe. Então, ela abrange toda esta porção. E, posteriormente à laringe, esta região é a porção laríngea da faringe. Antigamente recebia o nome de nasofaringe, oro ou bucofaringe, laringofaringe. Hoje não chamamos mais assim, ok? Então fica porção nasal da faringe, oral da faringe, porção laríngea da faringe. A sequência da faringe é o esôfago, que nós vamos estudar depois no sistema digestório. O sistema respiratório segue o seu trajeto vindo para a laringe e eu vou mostrar uma laringe separada para vocês. Então, como nós vimos, a faringe, ela vem até a região da laringe e o ar deve entrar na laringe. Esta aqui é uma das cartilagens da laringe chamada epiglote. Eu separei aqui para vocês uma laringe, ó, individualmente e você vai observá-la nesta posição anterior. Então, você pode perceber a conexão que a laringe tem com o osso ióide, ó. Esse aqui é o osso ióide. E aqui embaixo vem as cartilagens que a constituem. Essa primeira, que fica saliente aqui na região anterior do pescoço, é a cartilagem tireoide. Quando ela forma esse biquinho aqui, ó, nós damos o nome para essa saliência, que os homens têm de uma forma maior, né, chamada popularmente de gogó, pomo de Adão. O nome correto é proeminência laríngea, porque é a parte mais alta da laringe. A epiglote, que é esta cartilagem que eu mostrei aqui, ela fica aqui, ó. O nome dela significa folha, porque o formato dela é mais ou menos parecido com uma folha. Ela tem a função de fechar esta abertura superior da laringe para não cair ali dentro nenhum tipo de comida, ou sólido ou líquido.
E se cair, a gente engasga e tosse, né? É um mecanismo de defesa para nada entrar e ir parar no pulmão, correndo o risco de fazer uma pneumonia aspirativa. Então, a função da epiglote é bastante importante, fechando o ádito da laringe. Quando nós olhamos internamente a laringe, a gente consegue enxergar as famosas pregas vocais. Olha, então tem uma fenda aqui, ó, do lado direito e do lado esquerdo da laringe. Essa parte gordinha aqui embaixo, ó, a parte inferior é a tal prega vocal. Antigamente ela era chamada de corda vocal. Hoje ela é dita apenas prega vocal. Essa aqui de cima é a prega vestibular, que também tem muita inervação para proteger a prega vocal. Ela vibra durante os nossos movimentos de expiração. Então o ar passa, vibra a prega vocal do lado direito e do lado esquerdo, então o som é emitido. Um detalhe interessante é que o espaço entre as duas pregas vocais, fechado assim, ó, esse espaço recebe o nome de glote. Então você não pode confundir a glote, que é o espaço por onde o ar passa, com a epiglote, que é a cartilagem que impede a entrada de qualquer objeto estranho na laringe. A continuação da laringe é a traqueia. Essa traqueia está bem dissecadinha para você entender melhor. Na constituição da laringe, da traqueia, melhor dizendo, nós temos cartilagens, ó, esses aneizinhos de cartilagem, eles são anéis incompletos, eles fazem um hemiarco, e esses anéis são unidos por tecido conjuntivo, que são chamados ligamentos anulares da traqueia. Ela tem na sua parte distal um ponto de bifurcação. A constituição é muito parecida. Olha, continuam os anéisinhos de cartilagem com os ligamentos anulares. E quando ela se bifurca nessa região, internamente recebe o nome de carina, carina da traqueia, é o ponto onde ocorre a bifurcação da traqueia, originando os dois brônquios principais. Então aqui está o brônquio principal direito e aqui o brônquio principal esquerdo. Esses brônquios penetram o pulmão e toda essa ramificação que você está vendo, que nós damos o nome de árvore brônquica, porque realmente parece uma árvore, né? Com a traqueia aqui constituindo o caule dessa árvore, toda essa ramificação ocorre dentro do parênquima pulmonar. Quando você olha posteriormente a traqueia, é possível você enxergar que aqui atrás, ó, não é cartilagem, é um músculo, é uma membrana constituída pelo músculo traqueal. Essa membrana é importante porque o esôfago se encaixa aqui atrás. Então é uma forma de economizar literalmente espaço, né? O esôfago fica aqui, a traqueia fica na região anterior. Então, repetindo, assim que a traqueia se bifurca na região interna chamada carina e origina os dois brônquios principais, isso aqui é o que você vê externamente. Toda essa ramificação fica dentro dos pulmões. Quero mostrar para vocês os pulmões nesta posição anatômica. Então, aqui é possível identificar os anéis de cartilagem, o músculo traqueal, a bifurcação e os dois brônquios, e não dá para enxergar aquela ramificação da árvore. Aqui o pulmão direito, com a sua divisão em dois grandes lobos, em três grandes lobos, né? Perdão, o lobo superior, o lobo médio, que é este aqui, e o lobo inferior. Esses lobos são regiões grandes que são ventiladas por brônquios segmentares diferentes. E do lado esquerdo, nós temos apenas dois lobos, o superior e o médio. E essas divisões em lobos são feitas por fissuras. Essa aqui é a fissura oblíqua, então o pulmão esquerdo só tem o lobo superior e o inferior divididos pela fissura oblíqua, enquanto o pulmão direito tem, além da fissura oblíqua, a fissura horizontal e três lobos, o superior, o médio e o inferior. Nessa peça é possível a gente denominar também algumas regiões do pulmão.
como o ápice, que é a sua parte mais superior, esse biquinho dele que existe aqui, que fica em oposição à base. A base é a parte inferior que fica repousando sobre o músculo diafragma. Essa borda toda aqui, que recebe o nome de face costal, porque as costelas, essas marquinhas aqui ó, que a gente vê, são impressas pelas próprias costelas. Então, face costal direita e esquerda. E nessa região do centro, onde o brônquio principal penetra, nós temos em toda essa região a face mediastinal, haja vista que o espaço entre os dois pulmões recebe o nome de mediastino. E essa região aqui, ó, onde o brônquio principal entra, na verdade as veias pulmonares, as artérias pulmonares passam pelo pulmão, toda esta fenda aqui recebe o nome de hilo pulmonar. Você pode perceber também que sobre o pulmão existe essa membrana de tecido conjuntivo que recebe o nome de pleura. Essa pleura ela é constituída por duas lâminas. Esta que fica diretamente conectada ao pulmão recebe o nome de pleura pulmonar. E tem uma outra que reveste todo o interior da cavidade torácica e então recebe o nome de pleura parietal. Mecânica respiratória. O músculo diafragma é, sem dúvida, o principal músculo da respiração. Isso porque, em repouso, ele é o único músculo a se contrair e desencadear a inspiração. Quando ele se contrai, ele desce em direção ao abdômen, comprime as vísceras abdominais, aumentando a pressão nesta cavidade. Ao mesmo tempo que ele aumenta a pressão na cavidade abdominal, ele diminui a pressão na cavidade torácica. Isso faz com que o ar flua de onde a pressão está maior, aqui fora, no meio externo, para onde a pressão é menor, ou seja, na cavidade torácica. Assim, o ar se desloca a favor do gradiente de pressão e isto não gera gasto de energia. Para que a expiração ocorra, não é necessário em repouso que nenhum músculo se contraia, porque a própria elasticidade do tecido pulmonar faz com que o ar saia assim que a pressão interna e a pressão externa se igualarem. Todavia, quando a gente fala de uma respiração forçada, que é o que acontece, por exemplo, durante um exercício físico ou durante uma doença respiratória, aí esse padrão muda, porque outros músculos respiratórios passam a agir. Isto é o que ocorre, por exemplo, quando os músculos intercostais internos, intercostais externos e os músculos auxiliares do abdômen passam a agir. A respiração é controlada pelo sistema nervoso e por estímulos químicos. Esses estímulos químicos são feitos a partir da concentração do gás oxigênio e do gás carbônico, ou CO2, de acordo com as condições em que o indivíduo está. Por exemplo, depende da temperatura ambiental, do esforço físico, da presença de alguma doença, dentre outros fatores. Cavidade torácica e mediastino. A cavidade torácica é dividida em 3 compartimentos: cavidade pulmonar direita, cavidade pulmonar esquerda e o mediastino, que é uma região central localizada entre as duas cavidades pulmonares, como vocês podem ver na imagem. Nas cavidades pulmonares ficam os pulmões, revestidos pelas pleuras visceral e parietal. Já no mediastino ficam órgãos como o coração, a traqueia, o esôfago, o timo, vasos sanguíneos, além de alguns linfonodos e outras estruturas.